Análise de bolsa, dia 30 de julho de 2022. Aqui o gráfico do Bovespa dolarizado, que eu digo que controla tudo. Aí vocês dão uma lida, né? Os 20 anos de alta. Desculpa quem já viu milhares de vezes esse gráfico, né? Mas tem sempre gente nova, né? E aí isso é o principal, né? Então eu tenho que sempre colocar. Então, 20 anos de alta, 19 de baixa. Né? E aí eu dei uma recortada, tá vendo? Nisso aqui que não... Essa parte aqui de... Até esqueci de onde foi. 1981, né? A 83, que é a mesma coisa que 2021 a 2023, né? Que eu digo que era. E colei, tá vendo? Pra ver mais ou menos como é que ficava. E você vê que depois que você cola, ele fica muito próximo de bater no canal, tá vendo a roxa? Que é o canal laranja lá, né? E foi exatamente o que aconteceu em 86, tá vendo? Então, aqui pode ser 2026, 2027, tá? Então, pelo ciclo, a gente vai ter uma alta fortíssima de 2023 a 26, 27 e depois cai até 2030, né? Nesse zigue-zague, né? E aquela história dos 7 anos fazendo fundo, que nunca errou, né? Então, o esperado é fazer o fundo lá perto de janeiro a março de 2023 por causa desse ciclo, né? E a história de ser de baixa, né? 19 anos de baixa, e ninguém percebe porque tem essa alta que é a alta que a gente vai passar agora, né? Então todo mundo divide, mas se você pegar qualquer coisa maior que 15 anos, você vai ver que o ciclo é esse aqui, tá? Então de 40 em 40 anos o mercado se repetindo e de 7 em 7 também, né? Então com esses dois ciclos você consegue prever com bastante antecedência e com bastante... Não precisão, né? Precisão não tem, porque não tem ajuste fino. Então vocês podem ver, ó, o que eu coloquei lá em 2016, tá vendo a alta, que foi o que o mercado fez, e depois uma queda para 2023. Claro, eu botei isso a grosso modo, né? Tem o vai e volta, né? No fundo da pandemia eu botei para cima. Vocês vão ver no EWZ agora que... Olha lá. Aqui é o EWZ, alguma coisa mais perto, tá vendo? É muito parecido com o Bovespa dolarizado, tá? Isso foi o que eu desenhei. Depois, agora vocês vão ver a comparação, tá? Tá vendo o topo lá em meio de 2021? Exatamente o que a gente fez, né? Porque o topo é junho. Olha lá. Esse da esquerda aqui é o que aconteceu, tá vendo? O mais interessante dessa figura é o quê? Olha lá. O da direita é o que eu desenhei, tá vendo? Lá no auge da pandemia eu tava botando alguma coisa pra cima, né? Tá vendo a seta preta? Por que o mais interessante é a seta preta? Porque, senhores, acertar essa queda da seta preta é o detalhe do detalhe, né? Olha lá. Olha o que o mercado fez aqui à esquerda. Caiu exatamente para a seta preta, tá vendo? E depois subiu, exatamente como eu botei, olha lá. E aí, qual é o erro? O erro é que a roxa, as duas roxas, pelo desenho perdi o fundo, e as duas roxas aqui fizeram mais em cima, né? Depois saiu para cima das duas roxas, olha lá, é o que tinha, e o topo eu botei meio em 2021, olha onde eu topo, é junho, né? Claro, aí de novo, né? Eu tô botando uma queda para fevereiro, março de 2023, mas é a grosso modo, né? O meio de caminho não tem. Mas esse abril aqui é um erro, tá? Era para ter o topo em maio, o topo fez em abril, mas olha como ele volta e faz outro topo em maio, tá vendo? E depois afunda. Então, de novo, isso aqui, o que é isso aqui, essa alta agora? Ruído, né? De acordo com o desenho, não é nada, isso aqui não é nada. Aí, claro, mas aí, de novo, mas aí vem a pergunta, mas Cláudio, se não erra? Claro que pode errar, senhores. Onde é que você vai saber que erra? Se romper o topo de maio, o desenho errou. Não pode romper esse topo de maio, mas pode subir mais alguma coisa aqui e depois voltar a cair, né? E fazer o fundo de janeiro, março de 2023, que é uma coisa que não erra desde 1960. Poderia, e mesmo que a gente subisse agora, olha só, pode acontecer isso aqui, né? Olha lá, a gente já subiu forte, né? Olha lá. Pode acontecer isso aqui, não pode? Aí você vai dizer, pô, aí o ciclo erra e o desenho erraram? Na verdade, não muito, né? Por quê? Porque já caiu, tá vendo? Nós estamos aqui em julho de 2022. Você pode dizer que em vez de julho de 2022, em vez de janeiro a março de 2023, o fundo fez de julho de 2022, né? Para um gráfico gigantesco, lá de 40 anos, não é um erro tão grave. E aí subiria até 2026, 2027, tá? Não pode ter mais queda, tá? Depois que
começar a subir aqui, não pode mais cair, senão aí o desenho erra total, né? Então é isso. Poderia... Não, de novo, né? Desde 1960 isso não acontece, tá? Então você acreditar nisso, pra mim é um erro, tá? Antes de romper aquele topo de maio, pra mim é um erro. Não faz sentido. Então aqui o fractal maravilhoso, que eu falava que é o Bovespa nominal, tá? Não tem nada a ver com aquele do dolarizado. E uma coisa interessantíssima era o quê? Por que eu dizia que desde 2017 era dólar e bolsa para cima, numa exceção histórica? Aliás, foi o que aconteceu lá em 1981, tá? 88, 82, 83 foi mais ou menos o que aconteceu. Bolsa e dólar para cima. Depois, de novo, isso são exceções históricas. A exceção histórica ela não dura muito, né? O que vai acontecer? O dólar já está subindo, continuaria subindo até 2023, tá? Já não tem mais exceção, é dólar para cima e bolsa para baixo. E em 23 a bolsa explodiria e o dólar cairia. Então acabaria a exceção. A exceção foi em 2017, a mais ou menos até 2020, né? Porque 2020 em diante a bolsa desabou, né? E o dólar continuou subindo, que foi a pandemia. E depois a bolsa subiu e o dólar caiu. Então a gente não está mais numa exceção, tá? E a bolsa agora está caindo e o dólar está subindo. Então não existe mais exceção. Mas existia uma exceção porque esse desenho no nominal estava mostrando que era lá para cima, tá vendo? E tudo que eu olhava no dolarizado dizia que o dolarizado não podia subir. Não podia subir muito, né? Então o que estava dizendo? Que bolsa e dólar iam andar, os dois iam subir, tá? E foi exatamente o que aconteceu, né? E agora já acabou a exceção. Aquela história, né? A exceção acontece, mas não dura muito. E aqui o desenho, esse fractal é maravilhoso, né? Ele é mais do que a história de 7 em 7 anos. Por quê? Ele vem lá de 2000, tá vendo? De 2000 a 2002 a queda. As laranjas são as laranjas. Depois você tem essas duas laranjas com a roxa. É duas laranjas com a roxa na forma, né? É impressionante. O mês é igual também, é o mesmo mês, tá? 7 anos depois. E aí depois eles largam para cima. E aí a gente vai ver o que aconteceu. Olha lá. Lá no 120, tá vendo? Eu botava uma queda, que é a queda aqui das duas roxas, tá vendo? Roxa com duas roxas. E era para parar, mas no 85 a gente foi até o 60, que isso aqui foi a queda da pandemia, tá? Aí eu vou mostrar o excesso da pandemia, que é interessantíssimo. Olha lá, tá vendo? Aqui o retângulo vermelho é o excesso da pandemia. Olha lá. Se você tirar, depois vocês dão uma lida, tá? No que está escrito, que aí... Se você tirar o retângulo vermelho e pegar duas azuis para as duas amarelas, é duas azuis para as duas amarelas. Se você pegar o mês dessas duas amarelas, é o mesmo mês aqui. E aí o que tinha depois das duas amarelas? Subia, olha lá, subiu. Tá vendo? E continua parecido na forma, né? Qual foi o erro aqui? O erro é que 2008 estava muito mais forte. Tá? Por quê? Porque era um ciclo de alta. O dolarizado era de alta até 2011, lembra? Aqueles 21 de alta. Então o normal está mais forte. O nominal aqui mais... Claro, eu botei lá, o nominal podia ir lá no 150, primeiro eu botei lá 183, né? Porque pela regra de 3 a gente ia parar no 183. Mas depois eu passei para 150 e aí parou no 130. Essa reta cinza foi o maior erro de todos, porque era para romper o topo. Tá vendo como eu já não botei rompendo tanto como aqui rompeu? Porque eu já estava achando que não ia romper por muita coisa. E ele nem rompeu, né? Ele fez mais o que fez em 2015. Eu vou mostrar, que é a história de 7 anos também copiar. Então aqui você... por que eu botei entre 48 e 55 a projeção? Por causa dessas duas LTAs, onde os dois fundos de 7 anos pararam. Então o terceiro fundo de 7 anos pararia na mesma LTA, tá vendo? Poderia até ser aqui no 55 e não no 48. Né? Entre isso aqui, ou aqui, entre 55 e 60, né? Que é o fundo da pandemia, também pode. É muito mais, isso que eu falo, é muito mais tempo do que tamanho, tá? Então o principal é isso aqui, ó, né? O principal. Sendo que em 2008 a gente fez o fundo em novembro, tá? E depois subiu e depois caiu para março. Então de qualquer maneira tem um fundo em março. Então, e aqui em 2015 tem o fundo em fevereiro. Então o favorito é janeiro a março de 2023. Independente desse 2008 desse novembro, é muito mais favorito janeiro a março. Aí aqui, né, vem de novo eu mostrando o ciclo, e aqui mais adiantado, né? A gente um pouco mais na frente para vocês verem o que aconteceu.
que é a cópia de 2015 na forma, tá vendo? Ó, o 29/5 aqui, ó, olha o 30/5, que fez o topo, né? Aliás, foi 29, tá? O 30 já estava caindo, eu acho. O mesmo 29, 30, mesma coisa. Então, fez um topo em abril, que é o erro, tá? Deveria ter sido maio, não foi. Foi abril. Caiu, mas voltou e fez o topo em maio. Olha lá, o topo em maio, 29/5 aqui na laranja, passou a ser esse azul, tá? Então, né, na forma a laranja tá perfeita, tá? Tá vendo? E vocês vão ver que foi o que eu desenhei. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz uma coisa interessante. Eu botei o mercado vindo aqui e fui ver se medir com a régua e dar fevereiro, março, tá? Então é uma coisa interessante. Por quê? Porque para bater na LTA, tá vendo? O tempo passado vai dar fevereiro, março de 2023. Seria bem aqui, ó, tá vendo? Então daria, tá vendo? Ó, isso que eu falei, entre 55 e 48, dá exatamente no fevereiro, março de 2023. E a história de 7 anos mostrando aqui, tá vendo? De 7 anos a gente vai lá em cima e volta lá embaixo. De 7 anos a gente vai lá em cima e volta lá embaixo. E os meses são muito parecidos, né? Além de copiar o vai e volta, copia os meses, né? Às vezes copia até o dia, né? Que é interessante. Vocês vão vendo depois na WZ que o dia tá parecido. Aí você vem para mais para frente, tá vendo? O que aconteceu? Olha lá, continuou caindo. E aí aqui era julho, tá vendo? Aí eu botei alguma coisa para baixo e uma volta para cima, tá? Que era mais ou menos. O que a gente fez? A gente fez essa queda para baixo. E qual foi o erro? O erro é que essa alta a gente foi mais em cima. Eu vou mostrar. Né? Por que eu errei? Eu errei porque eu copiei exatamente o que estava aqui, ó. Tá? E não é o que o fractal está fazendo. Você vê em maio, o que está acontecendo? O fractal está mais volátil do que aqui. Né? Então esse bolinho era de se esperar o quê? Que a alta fosse mais alta. Então continua perfeito. Ele continua fazendo o que ele já estava fazendo, tá vendo? Não tem essa alta. Se você imaginar que esse abril é maio, não tem essa alta aqui, tá vendo? E ele fez. Olha lá, ele fez uma alta que não tem aqui. Tá? E bem considerável, né? É a mesma coisa aqui. Só que aqui tem a alta, tá vendo? Tem a alta, só foi um pouco maior. Só isso. Então, estou abaixando só para vocês lerem, tá? Dá um pause e dá uma lida. Aí deixa eu abaixar aqui para ver o resto. E aí, a forma, tá vendo? A forma do fundo é igual, ó. Esse fundo 2008 é igual, 2008, 2009, né? É igual ao fundo aqui, ó. Tá vendo? A diferença é o quê? Faz o fundo, embola e cai um pouquinho, embola e faz o fundo. A diferença é só a inversão do bolo. Né? Aqui o bolo faz antes, aqui o bolo faz depois. E depois explode, depois explode. Tá? Aqui, além disso, você tem uma simetria, tá? Olha lá, tracei o eixo do espelho, tá? Então, tudo que está na esquerda é parecido com o que está na direita e ainda é parecido o preço, tá vendo? A gente está isso aqui, ó. Essa volta aqui, essa aqui, a gente está um pouquinho inclinada para cima, tá? Então a gente estaria nessa amarela aqui, ó, nessa pequenininha, ó, que é o que a gente está acontecendo. O que vem depois? Olha lá, uma reta para baixo, mais forte, tá vendo? Essa queda, agora é a hora da queda mais forte de todas, tá? A gente vai cair, aí depois embola e cai. Isso que é outra coisa que eu queria mostrar. Tá vendo essa embolada da simetria aqui, ó? Embola e cai. É a mesma coisa que tem aqui em 2015, tá vendo? Embola e cai. Muito parecido, até na forma, tá vendo? Tem um vai e volta forte aqui, né, no bolo, bem volátil, e depois afunda. Mesma coisa. Embola, bem volátil, e depois afunda. Aqui é mais curto, tá? Em tempo. Aqui demora um pouco mais. Mas é a mesma forma. Né? Mostrando que quando você tem duas ferramentas, uma não tem nada a ver com a outra, né, de futuro, mostrando o mesmo futuro, a chance aumenta. Por isso que eu botei a simetria corroborando. Aí vamos ver o que aconteceu? Olha lá, isso é hoje, tá? Fez a queda que eu tinha mostrado, tá vendo? Um pouquinho mais para baixo e voltou. Olha lá, exatamente o que eu tinha desenhado. Só que eu tinha desenhado mais curta essa alta, ela foi aqui no cruzamento, tá vendo? Continua sendo julho, tá vendo? Claro, pode subir um pouco mais, pode bater na média verde, tá vendo? Que é muito forte essa média, 105, 400 e alguma coisa, tá vendo? Bovespa isso, tá? Fortíssimo ali nesse 105, tá? A média, essa média puxa, tá?
Não é obrigado a bater, porque esse cruzamento é muito forte também, tá vendo? Foi onde a gente parou e já fez um candle meio estranho, né? Então, a chance da gente botar alguma coisa para baixo forte aqui é muito grande, muito grande, muito grande. Tá? É o que o fractal de 2015 mostra e é o que a simetria mostra. Então, vamos acompanhando. Essa é a hora, né, que a queda pode ganhar mais força. Aqui o que eu tinha, tá vendo, que eu tinha botado? Lembra que eu falei que eu tinha feito o fractal rompendo o topo? Né, que era o que 2008 mostrava, né, que aquele fractal nominal mostrava. Mas olha como eu desenhei uma opção sem romper o topo, tá vendo? Que foi exatamente o que a gente fez, né? Só que aqui foi abril e não foi maio. Olha lá. Por que eu fiz isso? Porque 2015 é isso. Tá vendo? 2008 é igual a 2015, senhores. Aqui é maio, aqui é maio. Tá vendo? Só que 2008 era mais forte, só isso. Mas é a mesma coisa. E aí depois afunda, olha lá. Depois afunda. Aí depois a queda de 2008 é o quê? É muito mais forte que a 2015. Por quê? Porque a gente já tinha caído muito. Então ele faz uma queda um pouco mais fraca, mas é o mesmo movimento. Olha o fundo como é igual. Então o esperado, de novo, é o mesmo fundo. Não é só que vai cair, não é só que vai fazer janeiro e março de 2023. A forma do fundo, o esperado é essa, ainda mais depois da simetria. Aqui a gente vem para Petro, tá? Uma simetria, eu não vou botar a simetria toda, tá? Mas a simetria vem lá de 2017, tá? O acerto. Ela é maravilhosa, ela é perfeita. Vocês podem ver as coincidências todas aqui. Os anos, né? 6 anos e 3 meses. Eu tinha projetado o topo lá entre 15 e 30, deu 24 de maio, né? Perfeito. E aí a simetria, o que acontece? Ou a simetria erra, ou eu erro. Por quê? Porque Petro acabou de romper o topo, né? Então eu vou mostrar o que aconteceu. Aí é sempre bom, né, ter um erro, porque aí você, né, entende que não existe acerto 100%. Né? É uma ferramenta de futuro. Né? Acerta muito, vocês estão vendo que tem os acertos aí, acerta muito. Por que acerta muito? Porque o mercado está copiando de 7 em 7 anos. Né? Claro, não é obrigado a copiar até o final, não é obrigado a ir até 2023. Mas o acerto até aqui já é mérito. Né? Não tem como você tirar o acerto até aqui, já acertou. Né? Por mais que você não acredite, né, já virou um fato. Então é isso que eu falo. Né? O acerto até aqui já foi. Você pode achar que vai subir agora, não tem problema. Erra o quê? Erra 6 meses. Né? Qual o problema de errar 6 meses? O desenho acertou lá desde 2016, que está acertando. E cravou o fundo da pandemia. Né? Então já acertou tudo de tudo. Se errar esses 6 meses não tem problema. Né? Mas, de novo, se acertou tudo de tudo, por que vai errar esse final? E aí a gente vem para Petro. Petro, a simetria, né? Por que eu falei eu posso ter errado ou a simetria vai errar? Né? Porque a gente pode estar nessas duas amarelas aqui, ó. E eu achei que a amarela tinha feito antes. Tá? E isso aqui era só ruído. Então, inclusive parece mais, a amarela parece mais isso aqui mesmo. Tá? Então a gente subiria para roxa, tá? Olha a distância de amarela para roxa, olha a distância de amarela para roxa. Tá? Já poderia ser aqui. Pode ir um pouco mais? Pode. Não pode ir muito mais, mas um pouco mais pode. Né? Mas lá, 3, 4 dias subindo, ou cai mais alguma coisa e volta a subir, né? Só faz daqui a 2 semanas o topo, vai dar no mesmo. Né? Então, ainda com chance da simetria, eu já errei. Né? Eu gosto de falar que eu errei, porque é o fato, né? Errei. Para mim, já estava na queda e não tá. Fez novo topo e errou. E aí, uma coisa interessantíssima, né? É esse fractal de 2008 em Petro. O que acontece? Além dessa simetria, tá? Você tem um fractal que, ó, 2002 a 2008 é igual de 2016 a... Perdão, aqui eu botei 2008, ó. De 2016 a 2022. Tá? A diferença aqui tem 2 meses, não tem? Só que aqui o fundo é dezembro. Soma dezembro mais 2 meses, dá quanto? Olha lá, janeiro a março, dá o fevereiro. Então você pode ter ido mais para julho, tá? Você pode estar para final de julho, aqui na final de maio, 2 meses depois, e aqui você faz 2 meses depois do fundo. Né? Inclusive vai encaixar muito mais se for janeiro a março o fundo da Petro. Né? E aí o que eu queria falar, cara, senhores, a gente está numa sessão histórica de Petro. É incrível, inacreditável. Por quê? Se você pegar... falei 60... Eu nem sei, eu não tenho confirmação disso, tá? Eu não fui olhar. Mas a chance disso que eu estou falando proceder é gigantesca. Por quê?
Desde 1960, se você... Nem sei se Petro, né, estava lá no mercado em 1960, mas... Vai, pega lá desde de 90 ou de 80 que Petro já estava. Se você olhar Petro e olhar o Bovespa, não existe. Não existe. O Bovespa já está no meio da queda, lá caindo há 1 ano e meio, e a Petro fazendo novo topo. De 1 ano e meio, com certeza não existe. Não existe. Né? Capaz de existir 2 meses, 3 meses, mas 1 ano e meio não existe. 2 meses, 3 meses vai ser difícil você achar. Tá? E acabou de acontecer, né? A Petro rompeu o topo e o Bovespa já está caindo 1 ano e meio. Então, é uma exceção histórica incrível, né? Fantástico. E detalhe, com o petróleo já caindo também, né? Porque o petróleo, o topo é 120, a gente está em 90. Agora subiu no 97, mas já bateu no 90. Então, é uma exceção incrível, né? Que é o que o Fractal em 2008 falava, tá vendo? Novo topo, olha lá. É fantástico, mas vamos ver. E a queda é brutal, né? Que encaixaria, né? Por quê? Porque tá devendo, né? Tá devendo. Se é uma exceção histórica e exceções não duram muito, lembra do negócio do dólar? Né? Exceções acontecem. Inclusive elas são um problema, né? Por quê? Porque, para mim, mercado é histórico. Tá? Uma das principais ferramentas é o histórico. Então, você imaginar que o histórico vai se repetir, claro, é o que eu sempre falo. Não é porque o histórico atualmente é 100% que ele vai continuar. Né? Você não vai pôr todo o dinheiro que você tem, ou um dinheiro que vai fazer diferença para você, porque nunca aconteceu no histórico. Aí vem uma exceção. Ah, tá vendo? A exceção de Petro? Olha lá. Aconteceu. Já tá te mostrando. Já tava na exceção, na verdade, né? Porque o Bovespa caindo há 1 ano e meio e ela continuava subindo. Então já tava na exceção. E agora piorou mais ainda a exceção. Né? Mas exceções não duram para sempre. Tá? Não duram nem para sempre, não duram muito. Tá? E essa aqui já durou muito. Então, a qualquer momento pode acontecer isso. Tá? Claro, senhores, esse tamanho não é obrigado. Né? Petro está mostrando força, pode cair ali para 20, pode cair para 16, pode cair para, ou até menos, pode ir para 40 agora e cair para 25. Né? E eu errar o tamanho total. Né? O que importa mais é isso aqui, ó, o tempo. Né? E essa é a história do Bovespa. Né? E claro, o que pode acontecer? O Bovespa continua subindo. Né? E aí Petro continua subindo também, aí não tem exceção. Né? Então exceção histórica. E outra coisa que eu queria falar em relação àquela história do dólar e do Bovespa subindo, né? O que os fractais acertaram? Acertaram a exceção histórica. Tá vendo? O que o EWZ acertou? Porque a EWZ, o gráfico é muito parecido com o petróleo. Né? O petróleo foi lá para 130. O EWZ deu um peido. Né? Isso é o quê? Isso é ponto histórico. Né? Na relação EWZ com o petróleo. Mas o que os fractais diziam? Que o petróleo ia explodir, vocês vão ver o fractal do petróleo, e que o EWZ não ia explodir. E o que fez? Exatamente a exceção que o fractal dizia. Então você vê a beleza da ferramenta. Ela acerta até na exceção histórica. Né? Isso é uma ferramenta boa. Né? Tudo bem, aqui está errando, normal. Né? Uma hora vai ter que errar. Né? Se bem que, como eu falei, né? Pode ser erro meu e não da simetria. Né? E o fractal 2008, ele mostrava rompimento de topo, olha lá, tá vendo? Um zigue-zague muito parecido aqui, ó, tá vendo? Olha como isso aqui, ó. Senhores, nunca é igual. Nunca é igual, tá? Mas olha só. Me disse isso aqui. Não é parecido com isso aqui. Olha só. Não é a forma exata, tá vendo? Olha o tempo. O tempo gasto para fazer isso aqui e o tempo gasto para fazer isso aqui. Olha esse bolo e a queda. Olha esse bolo e a queda, a primeira queda. Depois sobe e depois cai. Depois sobe e depois cai. Qual é o erro? Aqui rompeu o topo. Tá forte a pedra. Rompeu o topo. Mas olha onde ela cai. Tá vendo o tamanho dessa queda? Olha o tamanho dessa queda. Depois rasga para cima. Olha lá. Rasgada para cima. Aí você pode falar, Cláudio, então tá faltando alguma coisinha aqui, ó. Tá vendo? Olha a diferença no amarelo. Né? Pode ser. Pode ser. Aí eu volto para o EWZ porque eu quero mostrar uma coisa interessantíssima, tá? Olha lá, o fractal que eu dizia que estava copiando em 2015, tá? Olha lá, 29/7 de 2015,
o mesmo preço. Tá vendo essa linha preta aqui, ó? Não dá nem para ver, tá? Porque são 7 anos depois, olha lá, é 2022. 29/7/2022, tava esse preço aqui, ó. A mesma história está acontecendo com o petróleo. Quem está acompanhando minhas análises, o petróleo naquela alta, nessa alta lá para, que é a mesma alta de 2008, estava copiando muitas vezes o dia, batendo com o dia e preço, tá vendo? Então, olha lá, tá vendo maio? Teve uma hora aqui que bateu isso também. Mas o que aconteceu com o EWZ? O EWZ, na verdade, em 2022, ele fez isso aqui, ó, tá? Só para vocês entenderem, ó, em relação ao preço, tá? Que é o que aconteceu com o petróleo direto, tá? Ele fez isso aqui, ó, tá? Olha lá, ele fez isso aqui, ó. Ele veio nesse preço aqui e fez isso, ó. Tá vendo? O que o fractal tá te dizendo? Que ele sai do preço, ele não calpia cada dia, ele sai do preço e volta para o preço. Então ele pode fazer isso aqui, ó. Olha só. Ele pode fazer isso aqui, ó. E aqui ele faz isso aqui, ó. E nesse dia ele bate no preço. Tá vendo? Na forma fica diferente, mas ele fica procurando o preço. Aí nessa hora aqui, ó, ele faz isso aqui e crava o preço. Aí ele para cima é que não é muito, a chance é muito menor, porque a direção geral é para baixo, né? Então a chance dele fazer isso, ó, é muito menor, tá? Mas ele pode fazer isso. Aí pode fazer isso. Aí aqui, ó, ele faz isso, iguala no preço. E aqui, ó, o que eu estou imaginando é que ele vá mais, tá vendo? Ele vai mais aqui, ó. Ele pode fazer um fundo antes, olha o que pode acontecer. E aqui, ou até depois, ou junto, né? Faz assim, ó. Faz aqui, ó. Tá vendo? O fundo tá mais baixo. Mas aqui ele faz isso, ó. Ele sobe mais rápido. E aqui ele iguala. Tá vendo? E aí depois, né? Claro, não é, vai ficar batendo preço com preço. Não tem nada a ver, né? Aí depois, porque é aí é outra figura, porque é aquela história de 23 igual a 1983, naquela alta fortíssima. Não vai ser isso aqui, tá? Essa alta aqui. Se bem que a alta de 2016 é fortíssima, né? Não em dólar, né? Mas essa é a grande diferença, tá? Que a história vai ser bolsa para cima e dólar para baixo e vai explodir, né? Aqui foi o peido, né? De 2016. Mas teve alta, né? Encaixando também a continuação. E aqui é aquela história do petróleo que eu falei, ó, tá vendo? Olha lá. Olha lá. Ó. Março. Fevereiro. Fevereiro, olha lá. De 2021 era igual a fevereiro de 2014. Tá vendo? Os 7 anos. Perdão, aqui 2007. 21 14 anos. E aí, olha lá. Ela subia até 145, ó. Por isso que eu botei o 146, 146. Maio, não é maio, tá? É junho ou julho, tá? Eu botei maio aqui, mas tá errado. Porque tudo que eu olhava, eu tô pela maio, então eu achei que o petróleo era maio também, mas se você olhar aqui é julho, tá? Eu botei junho porque 2015 tem junho, é aquela história, né? 2008, 2015, os topos. E ele não fez 146, ele fez 130, né? Que é a história. É muito mais tempo do que tamanho. Olha lá, aquilo que eu falo. Ele fez o 130, caiu, e aqui na volta eu ainda vi a chance de ir no 145, por que não? Mas ele parou no 123, tá? E começou a cair. Se hoje, como era junho, eu peguei essa baixa, tá? Eu vendi petróleo, porque era junho. E a história é muito mais tempo do que tamanho. Aí você fala, mas Cláudio, aqui tá julho em 2008. Tá julho mais 2015 tem junho, o topo. Então é uma mistura, você tem que olhar os dois, tá? Porque os dois são muito parecidos, né? É tudo parecido, não é igual. Então a gente cai, o petróleo caiu lá em 2008. Qual é o problema do petróleo? O problema é que, como o topo foi feito em julho, lá em 2008, e foi feito no 145, o preço está totalmente descolado. Tá vendo? Aqui a gente está no 98, aqui em 2022, olha lá, 98, e lá a gente estava lá no 118 ainda. Tá vendo? Muito mais caro, né? Mas continua muito parecido na forma, tá vendo? Olha lá, o bolo como parece. O que vem depois desse bolo? Olha lá agosto, o que é? Olha lá. E 2015 vocês vão ver que tem a mesma queda, que corrobora com a queda do S&P e com a queda do Bovespa, tá? Claro que o petróleo aqui é muito mais forte, por quê? Eu não acredito que vai fazer isso, tá? Porque o petróleo ele fez isso por quê? Porque ele estava que nem a Petro, tá?
A Petro pode fazer isso. Por quê? Porque ela está atrasada. O petróleo estava atrasado. Tudo já estava caindo, o petróleo não. Em julho. Então o petróleo, para igualar com o resto do mercado, ele caiu mais forte. Então não é o caso agora, tá? Ele já caiu, tá vendo? É a história do preço. Né? O que pode acontecer é ele gastar tempo, igual ele fez em 2015, e igualar o preço de 2008. Né? Eu estou de olho nessa história do preço de 2008, preço e data. Tá? Então no momento, sei lá perto de setembro, porque setembro tem alta lá em 2015, tá? Então por aqui em setembro ele pode igualar o preço lá de 2008 e parar lá no 70, 71, tá? Claro, vai, né, uns vai e volta totalmente diferente disso aqui, né? Vamos para 2015 para ver. Olha lá, 2015 aqui, tá? Então os dois topos, tá vendo? Tudo bem, claro, aqui a queda é muito maior porque ele estava fora do preço, a mesma história, tá? Ele fez 130 mais por causa do negócio da guerra, tá? Depois ele caiu e igualou o preço de novo em 2008. E aí voltou a subir para junho, tá? Então, olha julho, olha o final de julho que é que tem em 2015. Também é a mesma queda, tá vendo, de agosto? Lembra que tem uma altinha lá em agosto, essa aqui, ó? Essa aqui deve acontecer, ó. Que tem em 2008 também. Só que aí em 2008, o que ele faz? Ele faz isso, direto. Né? 2015 ele gasta tempo, né? E depois embica. Né? Aí vem a pergunta, né? Qual dos dois? Senhores, essa figura aqui... isso aqui, tá? Você poderia... O que pode acontecer também? Porque é mais ou menos o que acontece no Bovespa, tá? O Bovespa, ou EWZ, ele tem uma volta aqui e faz alguma coisa aqui assim, ó. Então o petróleo pode fazer isso, aí depois volta aqui, ó. Faz a mesma coisa, só que cai um pouco... Cai mais, tá vendo? Faz a mesma coisa. Olha lá. Faz isso e aí depois faz isso. Então não tem como saber exatamente o que vai fazer. Tá vendo? Eu botei aqui, ó, mais ou menos isso. Né? Quer dizer, o que eu botei aqui é o que tem na direita. Mas pode cair um pouco mais lá para setembro, tá? Em vez de fazer esse fundo em agosto. Mas essa volta vai ter. Né? Por quê? Porque é a mesma volta que você vê no S&P, é a mesma volta que tem lá no petróleo 2008, tá? E era forte pra cacete de 2008 para baixo o petróleo. E mesmo assim ele fez essa volta. Claro, aqui é maior a história, né? O tamanho vai ser complicado, né? E a data aqui, 2008 e 2015, não estão batendo, né? Então, claro, não é exato, mas tá vendo? Né? Faz uma volta e depois embica. E vai parar no 27 aqui, e em 2008 parou no 34. Né? Claro, de novo, né? É mais data do que tamanho, mas se repetir o tamanho de 2008, vai lá para o 35, né? Que é o que estava fazendo antes. Mas não cravou o topo, né? Que era o 145, pode não cravar o fundo, que é o 35. Né? Aí a gente vem para o S&P, né? O S&P, mesma coisa, né? Errei o tamanho, né? Subiu muito mais, mas olha que eu já tinha visto esse fractal, tá? Mas achei que não ia fazer. Maravilhoso, né? Olha lá. Isso aqui é 2022, tá? Então, você tem duas laranjas, cai para 3 laranjas, olha lá, 2 laranjas, cai para 3 laranjas. O tamanho é muito parecido, a forma é muito parecida, tá? Um W lá embaixo e sobe forte, um W e sobe forte. O tamanho, se fizer o tamanho exato das 3 laranjas para roxa, que fez em abril, a gente tem que ir no 230. Ali, entre 220 e 230, tá? E tá 430, tá? Mas, de novo, é parecido, não é igual. Se cair daqui, segunda ou terça, e não ir lá no 230, já acertou. Então não tem como saber. Não tem um ajuste fino, tá? Mas esse fractal tá cravado, cravado, cravado. O que acontece depois? Olha lá, a queda, né? Da roxa até esse 15/6. Olha lá, né? Uma queda bem forte. E aí a gente vem para os dois fractais, 2015 e 2008. Inclusive essa volta aqui, ó, seria essa aqui, tá vendo? Né? Essa aqui para as 2 laranjas seria essa volta aqui que eu tracei, ó. Então aqui, ó, só para aqui, ó, seria essas 2 laranjas aqui, ó, tá vendo? E aqui seria o W. Aí sobe, seria esse W aqui, ó. Deixa eu botar em azul aqui, ó.
esse W aqui, ó, seria esse aqui, ó. Faria um Wzinho, sobe para essas duas laranjas, né? E depois volta a cair. Tá vendo? Olha lá. Só que aqui o que 2015 e 2008 falam é que vai ser mais forte do que aconteceu aqui em abril, tá? Isso é o que os fractais de 7 anos estão dizendo. Então vamos aqui para 2015. Olha lá. O que você tem? Fez o fundo, olha lá. Fez o fundo, né? Olha lá. 15/6. Aqui fez o fundo. Próximo de 15/6 e subiu. Olha lá, subiu. Né? A diferença é o quê? Aí, isso aqui, ó. Claro, né? Não tem como ser igualzinho, né? Mas é muito parecido, olha lá. Você tem isso aqui, ó. Tá vendo essa azul aqui, ó? Ó, é essa aqui, ó. Olha lá. Tá vendo a data, ó? Olha lá. Julho. Aqui, julho. Né? Olha lá. Olha o tamanho. Olha a diferença do fundo, dos dois fundos. Né? Depois faz o quê? Sobe para que dia? 1/8. Olha lá. O que é 1/5 de 2008? Ah, tá. Desculpa. Depois vai aparecer isso aqui. 1/8. 1/8. Esse 5 tá viajando aqui. Ah, não, é de 1 a 5, desculpa. De 1 a 5, do dia 1 ao dia 5/8, que poderia ser o topo. Por quê? Porque aqui é dia 1/8. Como é parecido, não tem que ser igual. Tá? E aí aqui, ó, aqui você tem um bolo, tá vendo? Na forma de um W. Né? De novo, não é igual a forma. Então, será que a gente faz isso aqui? O que a gente poderia fazer é a gente cair e vir até essa altura desse W. E aí você monta uma simetria também, ó. Bem interessante isso, ó. Tinha visto isso, mas eu não desenhei, tá? Ó, tá vendo? Você faz o W aqui, ó. Né? Ó. Esse W aqui igual a esse W, que também é igual a esse W. Né? Olha lá. Que também é igual a esse W. Olha lá. Que também é igual a esse W. Então você poderia fazer isso. E aqui, ó. Opa! E aqui você afunda. Olha lá. Opa! Eita! E aqui você afunda. Olha lá. Puf! Né? Fortíssimo essa queda, tá vendo? É bem mais forte do que aconteceu aqui em abril, tá vendo? Isso que eu tô falando. Isso que aconteceu em 2015 é muito mais forte. Que era o mês que eu já tô falando, né? Aqui 12/8, aqui 18/8. Então aqui pode ser 12/8, aqui 18/8. Tá? Olha lá. Fazendo W. Tá? Ou a gente pode fazer essa roxa, tá? Não faz o W, a gente cai mais forte lá até 12/8. Porque aí perderia o fundo. Por quê? Porque 2008 perdeu o fundo. Então a mistura de 2008 com 2015 é mais a roxa. Tá? Mas tranquilo fazer a preta. Tá? Seria até bonito, né? Montar essa simetria. E aqui, né? Aqui é o tal do 18/8. De novo, não precisa ser cravado na seta preta. Que é o crash. Tá? E aqui, aonde está o 18/8? Senhores, olha só. Aqui eu botei errado, tá? É 18/9 e aqui em 2008, tá lá à direita. Aqui é 18/9 e 17/9, tá? É setembro já aqui, tá? Então 2008 mostrando como a gente tem tempo para cair ainda, tá vendo? E continuar copiando o fractal. Por quê? Porque a gente está um mês adiantado em 2022 em relação a 2008. Tá vendo esse fundo 15/7? A gente fez 15/6. Tá vendo meu mesmo dia, senhores? Um mês antes. Olha essa data aqui, ó, 1/9. Olha essa data aqui, 1/8. Tá vendo? Então 1/9 igual a 1/8, um mês adiantado. E aí, o que tem em 2008? Queda para 17/8, volta para 18/8 muito forte e afunda. Olha o mesmo 18/8, é 18/9 aqui, tá? Mas um mês vai dar o mesmo de 2015, tá vendo? Que é o mesmo que a gente está imaginando em 2022. Tá? Então, muita coisa coincidente, né? Pra gente ter um crash começando aqui em 18, tá? De novo, 18. Entre 18 e 23, vai. Do 8, tá? É agosto. E, claro, eu sempre falo isso, né? Fractal, a direção geral é para baixo. É totalmente para baixo, a direção geral. Aqui dá para ver, né? 2015, 2008, 2022. Então,
qualquer alta, ainda mais uma alta aqui ó, de 2 dias em 2008 e uma alta aqui de 6 dias em 2015, ela pode não fazer. Tá? Porque às vezes fica o cara lá, 12 do 8, né, o cara só compra, né? 12 do 8 eu vou comprar para pegar essa alta, senhores. Pelo amor de Deus. Né? Então é muito mais para baixo do que para cima, né? Direção geral. Mas só para... Né? Aí você vem aqui para dólar contra real, tá? Esse fractal, que é o que eu falava que estava copiando, tá? Eu desenhei, depois vocês vão ver, tá? Que eu desenhei essa queda toda, né? Eu até errei no meio do caminho aqui, tá? Mas vocês vão ver que essa baixa estava desenhada, né? Muito mais interessante você acertar a baixa do que acertar a alta, porque a baixa é contra a direção geral, tá vendo? Acertar a baixa é muito mais difícil. Então, e o fractal acertou. E aí o que a gente está aqui, ó, a gente está na vermelha. Olha o que vem depois. Ó, é isso. Tá? O dólar que está dizendo que é inverso a bolsa e o topo lá em 2023. Mesma coisa. E depois desaba. Tá? Aí de novo, eu até falei lá no Twitter em 16, né? Pessoal, eu falo 16 porque 16 é o meu preço mesmo. Porque é o que está na Argentina, explodiu. É o dólar index lá no 150. Senhores, o que o preço do mercado está dizendo é que eu estava errado, tá? Que 16 vai ser quase impossível de ir, óbvio. Mas assim, bater 10, 12 é muito possível, muito. Tá? E de 8 a 9 é assim, o favorito. Né? Entre 8 e 9, favorito total. Né? Ainda mais esse W tem uma projeção que eu botei lá no 8,30. Tá? Então, se não bater 8, entre 8 e 9, vai me surpreender. Ainda mais depois que eu vou mostrar aqui do DXY, que é o dólar index. Então, isso aqui é o antes, tá? Eu não botei aqui no desenho, tá vendo? Olha a queda que eu tinha botado, tá vendo? Entre 6 e 15, 6 e 25, não foi o que ele fez 6 e veio pro 4,60 lá, 4,60, 4,80, foi o que ele, né? Ele parou no 4,58, né? E depois começou a alta. Tá vendo? Olha lá, a reta aqui, a 4, né? A 3, a 4, no tal do Elliott, né? E aí, tá vendo? Olha a gastança de tempo aqui. Né? Gastou bastante tempo, né? Por quê? E foi o que aconteceu. Né? Tá vendo? Queda, sobe, embola e cai. Né? Muito parecido com o que aconteceu até na forma. Então a gente vai lá pra cá, olha lá, tá vendo? E aqui eu mostro o meu erro, né? No dólar. Olha lá. Até esqueci de falar, tá? Tô errando bastante porque o curto prazo, tá? Eu até botei no Twitter que eu tava errando no curto prazo. Porque foi a história da alta, né? Eu esperava uma alta mais travada e o Bovespa subiu bem. Né? Porque eu esqueci que o fractal está mais volátil. Né? Mas o fractal já estava dizendo que não ia ser embolado, ia ser uma alta um pouco mais forte. Né? Mas, médio prazo, né, não aconteceu nada. Né? Continua a mesma coisa. E aí, o dólar aqui é o meu erro, né? Eu achava que estava... Eu achava... Ah, não, verde é o que fez, né? Eu achava que já estava na alta aqui, né? Não tinha mais queda, né? Eu tinha botado antes o 4,60, 4,80, mas quando ele subiu aqui para o 5 aqui é 5,80, mas não foi 5,40, até que ele vai botando juros aqui, né? Quando ele subiu para 5,40, eu achei que já estava na alta, né? Porque não tinha isso aqui. Na verdade tinha, mas eu via errado a figura, né? Mas normal. Porque é um bolo, né? Difícil você identificar onde está, né? E aí ele caiu. E aí eu desenhei isso aqui, que foi o que fez, tá vendo? Foi vermelha, né? Ó, meio final de maio, e aí a alta. E vai embora. E aí aquela coincidência, né? Dólar real com o DXY, né? Que é o dólar index. O que o dólar index fez no semanal, a gente está fazendo no diário, tá vendo o W? Olha lá, é o mesmo W, né? Bem interessante, né? Por que a gente está no diário e eles fizeram no semanal? Porque a gente está atrasado, né, senhores? Olha lá. Muito atrasado, né? Se a gente fizer no diário o que eles estão fazendo no semanal, a gente vai igualar. Lá no topo. Né? É 7 vezes mais rápido. Olha lá. Lá em cima já o dólar índice, tá vendo? Seria o nosso dólar fazer o quê? A mesma coisa que o fractal está dizendo. Né? Ai, meu Deus. Peraí, cadê? Olha lá. Isso aqui. Vai embora. Né? O dólar índice já está lá, né? Já rompeu o 6. O equivalente ao 6. Vocês vão ver aqui, ó.
Olha lá, o equivalente, tá vendo? O dólar índice foi o equivalente ao 7. Ó. Só que tem muito mais alta para o dólar índice ainda, né, senhores? Até 2023, a gente está no meio do ano. Né? Olha lá o equivalente ao 6,45, olha lá. Tá vendo? É o mesmo gráfico. Claro, não é o mesmo gráfico, mas é a mesma direção. Né? Não existe o dólar index subir e o dólar real cair. Aí a gente entra naquela história do histórico. Aí você pode falar, Cláudio, não existe, mas pode acontecer. Exato. Não existe, mas pode acontecer. Mas você vai apostar numa coisa que não existe? Até hoje não existe. Aí você vai e vai apostar. Boa sorte, né? O que eu posso fazer? E aí vem o dólar index, ó. Por que o dólar index parou aqui e deu uma queda? Olha lá aqui. Tá vendo? Olha lá, no fio do cabelo, ó. Poderia bater 104. Claro, ele pode subir daqui do 105 e 800 que ele tá, né? É a mesma coisa, né? Já caiu bem, né? Mas olha o que está dizendo, tá? E aqui não é isso, tá? Não é, aqui não para e cai no 120 não. Ele pode dar uma embolada no 120, que é o topaço, e depois vai varar para cima, tá? O que os desenhos dizem é isso, né? É ir lá no 156, 160, que é uma alta histórica que só aconteceu uma vez, né? É a alta lá de 1975, naquela figura gigantesca que eu mostro de vez em quando aqui. Então, por isso que eu botei nosso dólar podendo ir para 16. Né? Mas não vai ser fácil, óbvio. E de novo, né? Muito mais data do que tamanho. Então, aí a gente vem aqui para a figura do Oz. Né? Eu recomendo, né, todo mundo que é de bolsa seguir o Oz no Twitter. Tá? Por quê? Porque ele acerta muito, de novo. Bolsa é o quê? Histórico. Então o Oz é o quê? Acerto histórico. Ele está acertando muito desde janeiro, que é desde que eu acompanho, tá? Na verdade eu acompanho desde março, tá? Mas ele falou que está acertando desde janeiro, né? Não tem por que ele mentir. Eu posso ir no histórico dele também lá do Twitter e ver se ele acertou ou errou. Aliás, é uma coisa que eu geralmente faço. Mas ele já está acertando muito, né? Desde março, então nem precisa. Né? Então a figura dele, tá vendo? A alta lá. Exatamente a alta que o S&P fez, tá vendo? E olha o que ele está dizendo agora. Olha lá. Né? Ele fez um desenho muito parecido com o meu, vocês vão ver no final, né, que é cair lá para 1.700, 1.900. Tá? A primeira... Eu vi um desenho dele que era isso. Depois ele botou uma cópia lá de 1929, mas eu acho que não vai fazer. Ele já deve estar achando que não vai fazer também. E aí o desenho é esse. O desenho do Oz também era esse, tá? Muito parecido. Tá? Olha lá. Então o meu erro, tá vendo? Olha lá. Ele saiu do garfo, de Andrews, tá vendo? Do tridente. Era interessante ele não ter saído, mas ele saiu. Mas o tridente aponta para o mesmo lugar ainda, tá vendo? Olha lá. Ele pode sair e depois voltar. Tá? Então ele saiu aqui, ele fez a roxa, tá vendo? Não muda nada, tá vendo? A roxa cair agora para perto dos 50%, voltar para perto do 38% e afundar lá para o 78%. Né? Isso aqui é aquele vai e volta, né? Que em 2008 fez setembro e 2015 fez agosto. Esse aqui é o 16 de agosto. 18, desculpa. É o 18, né? Do 9. Do 8, desculpa. Que pode ser 22, 23, 26, né? Pode ser, né, próximo, né? Claro. E aí afunda. E aí vocês dão uma lida, né? Todas as ferramentas que apontam para cá, né? É bem interessante, né? Vai cravar, vai bater nessa LT, né, LTA, né, o negócio do megafone, né, uma das linhas de baixo do megafone, é bem interessante, né. E aqui dá para ver, aqui eu não preciso medir com a régua, tá, você põe o cursor, ele mostra a data. Então aqui é janeiro a março de 2023, então batendo certinho, tá, com tudo se encaixando. Né. Seria a Copa de 2008. Claro que uma queda muito maior, né? Então é isso, o disclaimer, né? Tudo que eu falei aqui é futuro, não é obrigado a acontecer. A análise é dinâmica, né? Pode errar, principalmente no curto, né? Erra no curto, por enquanto não está errando no médio, né? Está perfeito no médio e no longo. E não é recomendação de compra ou venda, e
né? Óbvio, né? Cada um com o seu stop, com o seu lote, sempre procurando botar um dinheiro que, se perder, não vai fazer falta. Então é isso.